Boa tarde, meu nome é Cristóvão Brilho e eu gostaria de falar um pouco a respeito da minha vida, porque eu estou, a partir de agora, me propondo a todas as semanas, não sei ainda com que periodicidade, mas colocar vídeos no YouTube falando um pouco, passando para vocês um pouco das informações que eu tenho e de como essas informações chegam até mim, e informações que se propõem a ser informações de importância, de relevância. Não são informações que venha ou que tenha por intenção se comparar a qualquer outra informação, não são informações que eu tenha como pretensão mudar a cabeça de quem quer que seja, apenas que vocês pensem a respeito do que será dito através desses vídeos. Não tem como intenção desmerecer nenhum outro tipo de informação dada a vocês, até porque vivemos um momento em que muitas informações são passadas, muitas coisas são ditas, e nem sempre o que é dito, não vou nem dizer que não seja verdadeiro, mas se tem a condição de se utilizar na prática. Porque existem muitas coisas acontecendo enquanto estamos aqui conversando, mas nem sempre nós temos condição e entendimento para alcançarmos o que essas informações querem nos passar. Eu fui considerado, nesse momento eu vivo nos Estados Unidos há mais ou menos 15 anos, eu fui considerado aqui nos Estados Unidos, alguns anos atrás, como um dos 4 maiores curadores do mundo. E isso foi feito a partir de uma pesquisa, e isso me trouxe para os Estados Unidos. Como eu já disse, é onde eu vivo hoje. O que eu faço? Dentro da visão espírita, eu sou considerado um médium. Dentro da visão mais, vamos dizer assim, mais holística, eu sou considerado um paranormal. O que, na verdade, na minha opinião, não se difere. O que eu pretendo contar para vocês a respeito da minha vida é como manifestações espirituais, manifestações que em princípio não se explica, passou a acontecer e com isso obviamente mudou de uma forma bastante direta, não só o meu propósito de vida, como também os meus pensamentos, as minhas atitudes com relação à minha existência até agora. Desde que eu tenho 4 anos de idade, foi quando começaram as primeiras manifestações. Manifestações essas que se davam na medida em que eu, segundo os meus pais, poderia ver espíritos de pessoas desencarnadas, que até então eu não tinha, obviamente, a menor ideia do que se tratava, e conversava com essas energias, que no meu entendimento, eu trato como energia tudo aquilo que a gente não pode ver nem pegar. Eu entendo que cada pessoa, dentro do seu conhecimento, do seu estudo, da sua crença, trata de formas diferentes, mas quando eu trato de energia, eu quero dizer que tudo aquilo que eu não posso ver nem pegar, para mim, é um corpo elétrico que pode se manifestar de várias formas. E então eu via essas energias e com elas eu conversava, eu passava a noite me comunicando. Isso, obviamente, muito sem explicação, assustou muito meus pais. E no dia seguinte de manhã eu acordava e apontava em álbuns de fotografia, que na casa dos meus pais havia, apontavam as pessoas com quem eu tinha estado na noite anterior e falavam o nome delas. E, obviamente, pessoas que eu não havia conhecido, porque eram pessoas que já haviam desencarnado. Isso, repetindo, eu tinha 4 anos de idade. Com 4 anos de idade,
você não discerne sobre o que pode ser, você não qualifica, você não quantifica, você é um canal aberto, né? Você está ali à disposição e exposto a todas as manifestações que giram ao teu redor, sejam elas materializadas ou sejam elas de outras dimensões, sejam elas quais forem. E dos 4 anos até os 14 anos de idade, a minha vida foi mais ou menos assim, convivendo com esses fenômenos e, claro, tendo uma dificuldade muito grande de lidar com eles, de entendê-los e durante esse tempo fazendo coisas que definitivamente uma criança entre 4 e 14 anos de idade não faria. E meus pais tentando decifrar aquilo que estava acontecendo comigo, me levavam para centro espírita, me levavam para psicólogos, me levavam e nada mudava. Quando eu fiz 16 anos, um pouco, eu diria, mais maduro do que a maioria das pessoas da minha idade, comecei a entender, comecei a perceber, porque eu comecei a conviver de uma forma mais serena e mais segura com aqueles fenômenos que aconteciam ao meu redor. Ou que aconteciam ao redor de todos, né? Mas que eu os percebia com muita realidade, com muita clareza. Tanto que, dando um salto, só para explicar, de lá, dos 14, 15, 16 anos para agora, dentro de todas as experiências que eu passei, eu fui considerado um paranormal ou um médium, enfim, como os senhores queiram, com todas as possibilidades de sensibilidade. Ou seja, eu psicografo, eu tenho evidência, eu incorporo, eu ouço, enfim, imaginem vocês isso acontecendo com uma criança de 4 a 14, 15 anos de idade. Mas enfim, passou os 15 anos e aí tudo começou a ficar um pouco mais claro para mim. Claro, mas ainda me trazendo muita insegurança, porque nem sempre a gente sabe se aquilo que a gente está percebendo realmente existe, está acontecendo, ou se é fruto da nossa imaginação. E aí eu consegui levar uma vida mais ou menos normal até os 25 anos de idade. Nesse período eu estudei, eu me formei em Direito, eu sou advogado, eu desenvolvi uma carreira dentro do mundo corporativo de muito sucesso, né? Mas aos 25, 26 anos de idade, a vida, de uma forma geral, ela perdeu absolutamente o sentido para mim. Porque eu não conseguia entender o que se passava com as pessoas. Eu me sentia uma pessoa muito deslocada e por mais que eu me esforçasse para conviver com as pessoas, eu não conseguia entender como as pessoas poderiam ou como elas podiam pensar uma coisa, sentir outra, falar outra e fazer outra. Para mim aquilo era um desencontro tão grande de informação e que acontecia para mim também de uma forma muito clara que eu não conseguia desenvolver relacionamentos mais profundos, vamos dizer assim, com essas pessoas. É claro que eu não fazia uma avaliação sobre a intenção delas. Até então, eu não tinha muita noção do que aquilo ali poderia representar ou por que as pessoas faziam aquilo. É claro que hoje, novamente dando um salto, eu entendo que as pessoas faziam e fazem porque não conhecem a capacidade interna, a capacidade de se autocuidar que elas têm. E aí, eu comecei ao mesmo tempo, na medida em que tudo começava a acontecer de uma forma muito mais intensa, muito mais forte, muito mais clara, eu comecei a lidar com aquilo que para mim era totalmente inexplicável, passou a fazer sentido. Um sentido ainda muito distante do entendimento racional,
Mas para mim aquilo fazia sentido, por quê? Porque eu vivia aquilo 24 horas por dia. Então, depois de ter exercido e conseguido alcançar uma carreira profissional de muito sucesso, eu penso, eu me sentia muito satisfeito com o que eu fazia, racionalmente falando, e cheguei a um ponto de uma absoluta insatisfação emocional, e aí eu fui entender que ela não era só emocional, mas ela era também espiritual, porque essas duas energias, tanto a energia emocional quanto a energia espiritual, elas estão profundamente ligadas uma à outra, ou seja, quase que a mesma energia. Dependendo do entendimento de cada um, o nosso contato com as informações que vêm da nossa energia emocional, da nossa energia espiritual, elas têm sentidos diferentes, mas elas vêm da mesma origem, eu diria. E aí eu comecei então a ter uma dificuldade muito grande de lidar com esses dois mundos, ou seja, o mundo corporativo e aquele mundo abstrato, aquele mundo invisível, aonde eu me sentia extremamente confortável, aonde eu me sentia extremamente seguro e aonde eu tinha absoluta convicção de que as informações que eu passei então a receber com mais clareza, muito provavelmente pela maturidade, aos 25, 26 anos de idade, do que tudo aquilo que eu via acontecer no mundo corporativo, ou seja, no mundo racional. No mundo onde as pessoas, como eu já disse antes, pensam uma coisa, sentem outra, falam outra e fazem outra. Eu não conseguia mais conviver naquele meio. E eu repito, não estou aqui fazendo julgamento sobre o que é melhor ou o que está correto. Eu estou dizendo que, para mim, não dava mais. Eu precisava tomar uma atitude. E a atitude que eu tomei foi uma atitude que me fez muito feliz na época, mas foi uma atitude muito difícil, que eu larguei tudo aquilo que eu havia conquistado até aquele momento para seguir um caminho que eu não tinha a menor ideia de onde eu chegaria e aonde me levaria. Porque eu simplesmente estava trocando algo de muito concreto, real, em todos os sentidos, por algo absolutamente abstrato. E aí, obviamente, é um mergulho um mergulho no absurdo. Né? Foi o que eu fiz, eu dei um mergulho no absurdo. E passei a perceber que o absurdo ele faz muito mais sentido quando você vive ele intensamente, quando você admite que você tem uma capacidade absurda de conviver com informações inusitadas, inexplicáveis, do que as racionais. E quando você passa de uma forma responsável a se preparar para se questionar quanto às informações que você recebe, porque nem tudo que você recebe, você realmente recebe. Então, quando você consegue estabelecer um paralelo entre as informações que você recebe, as percepções que você tem, os sentimentos que você experimenta, que eles podem ser reais, eles podem ser seus, ou eles podem não ser seus, podem ser produtos da tua imaginação. Quando você consegue chegar nesse ponto de se questionar e duvidar, você consegue estabelecer uma relação verdadeira entre o que é possível e o que é impossível com possibilidade de ser real. E aí eu segui um caminho a partir dos 24, 25 anos, que me trouxe até onde eu estou hoje, onde eu estou hoje, e que eu ainda assim, tem momentos que eu que vem informações que eu questiono muito, mas eu hoje eu diria que 23 horas por dia com o mundo invisível. 1 hora por dia com o mundo racional. Eu vivo 23 horas num profundo sentimento de felicidade e vivo uma meio sem entender por que o ser humano não busca a sua capacidade interior, por que ele não busca um entendimento sobre a grandeza do seu ser maior,
Por que ele não busca entender, obviamente, com o coração, né? com os sentimentos mais puros, aquilo que a própria mente dele o abastece. E aí, ao longo desses 25 anos até agora, eu descobri muitas coisas sobre a minha vida, sobre os meus dons. Até hoje eu tento conviver com eles de uma forma normal. Na verdade, eu procuro ser uma pessoa normal. Hoje com menos culpa, porque antes eu queria ser uma pessoa normal. Hoje eu sei que eu sou uma pessoa normal, convivendo com informações que não são comuns. E aí vim conhecendo toda a minha pleiade, vim conhecendo toda a minha egrégora, vim conhecendo todos os seres que hoje convivem comigo, na verdade desde que eu tenho os 4 anos de idade. Eles foram os primeiros e foram os únicos, até onde eu sei. E com eles eu venho recebendo informações, venho recebendo orientações, venho fazendo o meu trabalho espiritual com muita dedicação. Me esforço muito para fazer o melhor que eu posso, porque eu entendo que o sentido da vida só vale se você faz aquilo que não só o teu coração, né? Porque as pessoas falam muito, o meu coração. Não só o meu coração, o que a minha mente me orienta a fazer. E na medida em que eu desenvolvo a minha mente, eu abro a possibilidade para me comunicar com esses seres que me apresentaram, aos quais eu fui apresentado aos 4 anos de idade, mas que eu só os fui reconhecer e admiti-los aos 18, 19 anos. E espero chegar ao fim dessa caminhada plenamente, com a sensação plena de que eu realizei a tarefa a qual eu fui incumbido. E nesse caminho eu fui conhecendo o nome desses seres, de onde eles vêm, o que eles fazem, quais são os seus propósitos, porque eu, assim como a maioria dos seres humanos, já fiz perguntas, que são perguntas básicas, né? Que é a curiosidade, ou curiosidade para conhecer mais, ou curiosidade por ignorar aquele determinado assunto, ou até por não acreditar, né? Porque desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente desencarna, a gente não faz outra coisa a não ser receber informação. Informação, informação, informação de todas as ordens. São os grupos religiosos que se fundam e que surgem trazendo sugestão, trazendo orientação, te dizendo que você deve entregar na mão de outro a solução daquilo que te pertence, dizendo para você, enfim, te dando caminhos que são caminhos para fora da tua inteligência. E eu hoje, para minha experiência, eu não gostaria aqui de tentar mudar a ideia de vocês, não quero aqui passar para vocês nenhuma informação como se fosse uma verdade absoluta, não tenho a menor pretensão de fazer isso. Eu tenho uma história de quase 50 anos de dedicação ao meu trabalho, e uma história que a mim serviu, vem servindo. A mim realiza, vem realizando. Me tranquiliza, porque sei que faço o que precisa ser feito. Para mim, sem questionar a crença de quem quer que seja, sem questionar a forma de se exercer a fé de quem quer que seja. O que eu posso dizer para vocês, e que se resumiria a uma frase talvez pequena diante da grandeza do que representa, cada um de vocês tem dentro da sua cabeça um cérebro, ou melhor, cada um de vocês tem dentro do seu ser um cérebro extremamente mal explorado e que é tão grande e tão poderoso quanto qualquer Deus que vocês acreditem.
pensem sobre isso. Só pensem. Como eu já disse, não quero mudar a ideia de ninguém, não quero fazer com que as pessoas... Não quero transformar ninguém, até porque ninguém transforma ninguém, as pessoas se transformam. A minha intenção em abrir esse canal, depois de muitos anos, né, porque eu refleti muito a respeito de abrir um canal, mas é que me parece, e para ser bem sincero, que não poderia ser diferente, eu tenho sido espiritualmente estimulado e orientado a fazê-lo. É falar com vocês, é passar para vocês informações da forma mais simples possível, com uma visão extremamente complexa de um sistema de onde vêm os seres que me nutrem, e poder conversar com vocês a respeito dos assuntos que, em tese, parecem complexos sobre a vida. Então eu queria passar para vocês e gostaria, pretendo, conversar com vocês sobre, e com muito requinte de simplicidade, sobre os assuntos que todos nós, ou a maioria de nós, pode considerar complexos. Nós vamos falar aqui de coisas, de possibilidades, e de caminhos, e de intenções que seres de outras dimensões têm com relação ao planeta Terra e com relação aos seres humanos, que eu creio, vocês pararem para ouvir um pouco e admitirem a possibilidade de que isso possa ser real, vocês vão poder se autoajudar muito. Não se esqueçam, o universo, a espiritualidade, as religiões, os deuses, eles não vão mudar você. Eles vão dar a você a oportunidade de você se mudar, de você se transformar. Ninguém transforma ninguém. As pessoas se transformam. E se transformam através de informação, fé e crença no poder pessoal.